estratégia como gigantesco, né? Porque justamente essa função da praticidade, da flexibilidade, dos recursos, o PDF, as aulas, as questões. Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos, fui aprovado em medicina em 5 instituições, na UFPR, na UFSC, na UFSM, na UEL, na UniOeste e também fiquei com 790 do Enem e agora eu estou cursando na UEL. Cara, eu sempre quis medicina, na verdade. Tipo, sabe aquela coisa de professora, pais perguntarem, o que você quer ser quando crescer? Bom, sempre foi medicina. Mas quando chegou a época de realmente tomar essa decisão, eu ponderei melhor e tal e decidi que realmente era isso. Eu me afastei um pouco dos estudos depois que eu saí do ensino médio e ali na época da pandemia e retornei para estudar em 2022. Aí comecei a fazer as provas e tal. Sim, eu tive apoio de amigos, de família, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a pressão que a gente sente na hora de fazer as provas é uma coisa muito mais nossa do que dos outros, sabe? Óbvio que a gente se sente julgado e vigiado de certa forma, mas ter esse apoio, né, enfim, principalmente psicológico mesmo da família e dos amigos foi muito importante. Então, a minha rotina de estudos quando eu estava em casa, ela era bem flexível, sabe? Eu não tinha uma regra muito fixa, eu trabalhava mais com as metas do que com os horários, porque senão virava meio que um círculo vicioso, sabe, de cobrança. Se eu não comecei a estudar às 8 horas como eu tinha estabelecido, só amanhã que vai funcionar de novo. Então eu preferia trabalhar com as metas, nem que eu precisasse correr atrás disso de certa forma até o final do dia, do que necessariamente ter um horário para começar e um horário para acabar. Eu respeitava muito mais esse ritmo, assim. Então, eu acho que essa questão das plataformas online, o grande diferencial é a praticidade, a flexibilidade, então eu controlo quando, quanto, eu assisto, como, onde, enfim, mas o que eu mais gostava eu não sou uma pessoa muito de aula, sabe? Eu gosto mais de fazer um estudo meio autodidata, então eu gostava muito dos PDFs e principalmente das questões, era o que eu mais usava, porque o meu estudo foi muito orientado por questões. E muitas vezes a gente tem o gabarito, mas quer debater as outras alternativas e tal, então eu aproveitava muito aquele espaço do fórum das questões, sabe? Ou as explicações sobre cada gabarito, isso é uma coisa que faz toda a diferença. Nossa, foi a principal, assim. Então, o Estratégia, por ser uma plataforma online, me ajudou muito na minha rotina e organização de estudos, no sentido de que quando você tem um estudo presencial, enfim, o itinerário não cabe tanto a você. Então, às vezes você precisa de uma aula e aquela aula só vai ser dada depois ou já foi dada há muito tempo e não tem muito como correr atrás. Quando você tem os recursos e as ferramentas ali à tua disposição, você escolhe, tipo, eu preciso assistir tal aula e eu estabeleço tal ritmo baseado numa realidade que faz sentido para mim, independente se de tempo, de energia, de rotina, para conseguir ver tudo da maneira que vai otimizar meu aprendizado, sabe? Sobre distrações, eu acho que todo mundo tem em todos os momentos, online mais ainda, por toda aquela questão dos hiperlinks, né, e das redes sociais principalmente, e de não ter uma certa vigília sobre o teu comportamento, mas no final das contas eu acho que é muito disciplina, sabe? E não criar expectativas de que vai ser uma coisa perfeita, só ir fazendo o que você consegue dentro da tua realidade ali, e, enfim, não idealizar muito, sabe? Sobre o mês e o dia da prova em específico, é normal que gere uma ansiedade e um nervosismo maior. Eu particularmente sou um cara muito competitivo, então por muito tempo eu via o vestibular e essa fase como algo maior do que eu, sabe? Algo que eu não conseguisse transpassar. Só que isso naturalmente gera um sentimento de intimidação que faz com que toda essa ansiedade cresça e você não se sinta capaz de vencer aquilo ali. Conforme eu estava analisando e percebendo o meu progresso ao longo dos meses, e principalmente do meu esforço, porque isso é uma coisa que o vestibulando não consegue ver muito bem, sabe? O esforço. E ele só olha às vezes o resultado, que nem sempre é o que ele gostaria ou o que ele imagina, e não o esforço. Mas parando para olhar, principalmente por essa questão de todo esse crescimento que eu tive nos últimos meses, no mês de véspera eu pensei finalmente que aquilo não era maior do que eu mais, sabe? Então acho que esse é o segredo, não enxergar a prova como algo maior do que você, e sim algo páreo para você, e até menor, que você vai
de novo, eu sou um cara meio competitivo, então meio que você vai pras cabeças, assim, eu vou pra amassar essa prova, eu vou gabaritar, vou saber tudo, porque eu me esforcei, porque eu mereço estar aqui, porque eu sei as coisas, sabe? Então ter essa postura mais afrontiva em relação à prova, e não tão ansiosa. Sobre voltar atrás e mudar algo, acho que é uma coisa... A gente sempre quer, né? Ninguém vai ser hipócrita de, não, faria tudo exatamente como mesmo. Porque a gente sempre pensa, putz, talvez se eu tivesse feito aquilo, eu não teria passado por isso, enfim. Eu acho que no meu caso, principalmente, foi uma questão de maturidade, sabe? Demorou pra eu entender quanto eu ia precisar fazer pra passar. Eu sempre tinha uma ideia de que ia ser mais fácil do que realmente foi, né? Mas, por outro lado, quando a gente para pra pensar, essa maturidade que a gente acaba desenvolvendo, ela só existe depois que você já viveu a parada. Então, meio que não é um processo de duas mãos, sabe? Você precisa ter a falta de maturidade, muitas vezes aprender na marra, pra daí ter a maturidade de pensar, ah, deveria ter, mas você não poderia, entendeu? Não sei se ficou muito claro, mas enfim. Então, eu sei que toda essa jornada foi muito edificante pra mim enquanto não só aprovação, mas pra quem eu tô me tornando enquanto pessoa mesmo. Então, talvez sim, eu gostaria de ter amadurecido mais rápido, mas hoje eu entendo que tudo meio que aconteceu por um motivo, sabe? Então, é uma história engraçada sobre esse momento da primeira aprovação, né? Eu tava na praia no final do ano com os meus pais, com a minha família, enfim, e aí tinha saído um resultado meio parcial, que foi a UFSC, a primeira, né? E aí saiu só as minhas notas, na redação e na discursiva. Só que, somando tudo, eu tava com uma nota muito acima dos cortes. Então era algo muito improvável de falar não passei. Então, a primeira sensação que eu tive de aprovação nem foi com um listão, com o meu nome na lista. Foi de olhar lá esse desempenho e pensar, tipo, impossível eu não ter passado. E aí, nossa, eu lembro, eu fico até arrepiado, tipo assim, meus amigos mandaram no grupo do WhatsApp, saiu a nota da UFSC, da discursiva, da redação e tal. Tava ali no meio daquela rodinha, cadeira de praia, conversando e tal. Aí eu saí correndo assim pra olhar sozinho, daí eu vi lá minhas notas, calculei, pensei, cara, não é possível, eu passei. Aí meus pais saíram meio, meu Deus, você saiu correndo do nada, o que aconteceu? Daí foi um momento muito emocionante, assim, guardo com muito carinho esse dia. Mas o resto, né, os famosos listões, foi uma situação muito uma seguida da outra, porque eu fiz uma prova, que eu também passei, a UFSM, no dia 14 e 15 de janeiro. O resultado da UFSC saiu, acho que no dia 16, o listão mesmo. O resultado da Federal saiu dia 17, o da UEL dia 18. Foi encavalando um no outro, assim. Então foi tipo, passei de novo, meu Deus, passei de novo. E aí eu olhava aquilo, sabe quando a gente idealiza muito uma sensação que quando ela acontece parece que não vai ser de verdade? Então eu tinha um pouco essa sensação, assim, de estar sonhando, assim, no banho de lama lá na Federal, ou no trote, a galera, tipo, te aloprando ali, enfim, acho que foi uma sensação muito de deslumbre, assim, de principalmente quase meio como se eu estivesse sonhando, assim, sabe? Eu avalio o custo-benefício da estratégia como gigantesco, né? Porque justamente essa função da praticidade, da flexibilidade, dos recursos, o PDF, as aulas, as questões, tudo isso são coisas que otimizam muito o nosso estudo, valorizam muito isso e é completamente diferente do que qualquer outro tipo de estudo que você vai ter em outros lugares, né? O cursinho, enfim. Então é um custo-benefício gigantesco. Bom, uma dica para alguém que está enfrentando a dúvida de se vale a pena estudar ou que está lidando com a frustração de não estar alcançando o nível que precisava para o sonho dela, digere bem o sentimento, porque você negligenciar ele é pior, ele vai acabar voltando de outro jeito, sabe? Essa frustração, essa raiva, se você não conseguir sentir isso verdadeiramente, vai acabar voltando numa sabotagem no estudo, numa preguiça, numa procrastinação, então enfrenta ele de cara mesmo, tipo, sim, tô frustrado, tô com raiva, se permite sentir isso pelo tempo que você tiver que sentir, mas não para, sabe? E não idealiza muito, porque eu lembro que eu sentia muito isso, se eu não fizer sempre o meu 110%, não vai dar certo. Muitos dias do ano da minha aprovação eu fiz meus 20%, 30% ou até 0%, mas eu fiz todos os dias alguma coisa ou nunca larguei de mão, então dá certo.